Olá, gente querida, gente amada, meus alunos, meus pupilos, meus irmãos, minhas irmãs, a todos aqueles conhecidos. Dando continuidade ao que eu chamei vocês lá no Instagram e aqueles que estão entrando direto aqui, num resumo. A minha mãe faleceu na madrugada de sábado. Foi dolorido? Foi. Mas foi muito abençoado tudo aquilo que veio. E eu vou compartilhar com vocês. As plataformas, como TikTok, Instagram, não permitem a gente pegar, às vezes, e interagir tanto como aqui. Mas eu preciso desse tempo maior para explicar tudo aquilo que enriquecidamente foi me trazido. No resumo, a gente, como qualquer ser humano, num momento desses, a gente vai se fragilizar, vai. Ainda mais eu, que estava bem cansado. E onde que eu estava? Eu estava num retiro taoísta na Serra, quando recebi a notícia. O que acontece? Quando a gente está cansado, a gente fica mais frágil em todos os sentidos. E eu já vinha de vários dias dormindo pouco. E não é porque eu queria ou não queria, era a necessidade do momento e das coisas. E eu tenho uma característica, quando eu mudo daqui, moro na região urbana de Porto Alegre, na região central, perto da Redenção, para quem conhece, um parque bonito, lindo, bem de frente. E eu vou para a Serra, eu sempre mudo meu padrão de energia, obviamente para mais, mas tem um período de adaptação, mais isso ainda. E aí, ao receber a notícia, eu tive que trabalhar, porque eu sempre faço as minhas vibrações. Eu trabalho com Qigong espiritual já há um bom tempo mesmo. E isso me permite ter um campo de energia, de percepção de outras dimensões muito mais profundo. Não é porque eu acredito, é porque eu vivencio isso. Isso é importante a gente entender. Porque há uma grande diferença daquela pessoa que acredita porque leu ou porque disseram para ela do que aquela pessoa que vivencia isso. E sim, meus queridos e queridas, eu vivencio isso já há um bom tempo. Mas entre a prática e a teoria, quando aquilo nos aflige, a diferença às vezes pode ser gigante. Mas não foi no meu caso. Eis que eu estava com aquela energia e fui trabalhar novamente os meus ritos, minhas orações de Qigong espiritual e outras tantas que eu faço ao amanhecer. E eu já venho rezando para minha mãe desde sempre, só que em momentos de necessidade eu rezo mais, é isso que eu faço. E vejam, para eu rezar mais, eu devo estar mais íntegro e mais equilibrado comigo mesmo, porque eu não posso dar para o meu próximo, que eu amo tanto, algo se eu não tenho isso. Então eu sei que eu preciso me instruir mais. E lá foi o mestre Adriano se instruir mais ainda, preparar-se para aquele contato consciente ou não, que eu não sabia o que ia ser, quando eu me conectei com a minha mãe. Ela estava no hospital no plano espiritual. E ela estava se perguntando o que é que está acontecendo. Na realidade, ela estava um pouco assustada. Porque fazia poucas horas que ela tinha feito o desencarne dela, ou a passagem, ou a ascensão, o nome que vocês queiram dar e seja mais apropriado para a fé, o entendimento de cada um de vocês. E eles disseram: Terezinha, tá tudo tranquilo. E aí apareceu uma amiga dela, antiga, que ela reconheceu, ela ficou mais calma. E aí se acalmou. Num outro momento, que eu fiz novamente a conexão, ela já estava diferente. Mas o que após isso veio? Mostraram: Terezinha, olha que bonito isso aqui. E isso eu creio que é o mais relevante e bonito de tudo aquilo que eu possa trazer para vocês. Mais do que essa própria condição da minha mãe estar lá, e ela estava com muita dor. Então a família sabe do que eu estou falando. Ela estava tomando morfina. Ela gritava de dor, enquanto não houvesse a dosagem exata. Então a gente pensa racionalmente: não quero que a minha mãe sofra, mas ao mesmo tempo as pessoas querem pegar e estar com aquela pessoa junto, que ela esteja junto ali. É meio contraditório o que a gente sente, claro, com certeza, e o ser humano é assim. Mas
Quando a gente racionaliza, então, bom que ela não... Mas isso é bem diferente de saber a real condição que ela está, e todos os entes queridos de vocês podem ou não estar nessa condição, que, óbvio, aqueles que já partiram. Então, gente amada e querida, foi mostrado para minha mãe, olha como tu és amada, Terezinha. E mostraram o que é maravilhoso, é que cada oração, que cada sentimento, ele veio igual uma vela, igual uma luz, igual uma estrela na direção dela. Todo aquele amor, e de formas diferentes, mas tudo tinha luz. Uma oração, um sentimento, um reconhecimento das minhas irmãs, das pessoas conhecidas, das pessoas que estavam em Porto Alegre. Ela tem amigos, né, ex-alunos meus que moram em outros países, e estava ali presente aquele amor e aquele reconhecimento. Dezenas de pessoas vibrando assim, na direção dela. E aquilo ali fez a diferença, foi o abençoado remédio que chegou até a minha amada mãe. E como que eu poderia ficar numa situação dessas? Gente amada e querida, eu fiquei emocionado de amor. Óbvio que, como eu disse antes para você, o corpo de vocês tem aquela energia, digamos, mais humana, digamos assim, e que ela muitas vezes acaba sendo contraditória, de fragilidade. E aí, abençoadamente, o pessoal que estava lá colocou: mestre, como é que tu estás? Porque eles sabiam, eles perguntaram, eu disse: minha mãe faleceu, mas eu não quis dar sequência, e eles viram que eu estava cansado, e todo o tempo eu dei para eles aquilo que era necessário. Eu tinha que cumprir a minha meta, não era deles, era a minha meta. Era a minha meta em ser o mestre que guia os outros. O mestre é aquele que serve os outros. E eu tenho que estar bem, como eu falei para vocês, para fazer isso. E aí eles disseram: tu precisa de um abraço, isso e aquilo, senão vamos para a rua e a gente vai instrumentalizar isso. E aí eu falei para minha mãe tudo aquilo que eu necessitava no meu coração falar. Aquele outro mestre, Adriano, o Adriano mais frágil, falou também. E aí a vida mudou naquele momento o campo, porque ela sentiu aquela energia. Todo mundo fez a oração, todo mundo vibrou junto, mas a energia do grupo é mais forte do que de uma pessoa só, por mais forte que ela seja. E quando a gente aprende a instrumentalizar isso, os milagres acontecem. Quando de noite eu fui visitar minha mãe de novo, fazendo uma cerimônia, era pura luz. Era outro nível a situação. E aí, seguindo o roteiro hoje, quer dizer, essa noite, então, nós estamos na terça, de segunda para terça, fazendo novamente esse trabalho. Eu renovo isso sempre, manhã e noite, e às vezes por necessidade, mais vezes durante o dia. Sim, eu sou bem disciplinado, e sem ser disciplinado a gente não consegue. Mas eu sou muito amoroso. Quem me conhece sabe disso. Tem muitas pessoas que vão estar ouvindo, sabem como isso é a realidade na vida delas. Então isso é a minha característica. Eu sou um mestre que serve com amor. Eu vejo o melhor das pessoas. E aí, voltando à questão da minha mãe, da minha abençoada mãezinha, ela estava tão bem, ela está mais nova. Ela já estava, e ela sentiu aquele amor e ela se aproximou. Gente, isso faz uma diferença gigante na vida de quem, são poucos dias, né? E a conexão que eu tenho com a minha mãe sempre foi muito forte desde o nascimento. Eu fui o filho que vingou, ela teve vários filhos que não vingaram. Ela falava muito de um irmão, Alexandre, que com 5 meses ela perdeu, tinha nome, tinha aquela conexão. Ela fez poema, fez poesia. Então eu fui o filho esperado, o primeiro, por parte dela, de toda a família. Ela foi a primeira a ter um filho, numa família de 6 irmãos. E isso tem uma energia, óbvio que às vezes tem o seu peso também, mas vamos pensar o lado bom disso, né? Então, toda essa energia amorosa foi construída. Obviamente as pessoas não são perfeitas. Eu não sou, você não é, ninguém é. E as pessoas têm algumas coisas a ser trabalhadas, né? Mas o que mais importa aqui é a ação espiritual do amor. E eu vou pedir para vocês fazer o seguinte: que vocês comecem a orar para todas aquelas pessoas que já foram, como se elas estivessem ali. Vejam elas com amor e luz. Vejam elas sorrindo. E sim, vocês têm que levar o sorriso de vocês, porque isso é o que fez a diferença.
A minha conexão com o plano espiritual é sempre consciente, ela é sorrindo. E eu não busco, eu devo sentir, me dá isso. Quem faz isso é Deus, ou essa consciência maior. Sim, eu sou taoísta também. E taoísta vai falar em Deus e vai falar no tal. Mas eu sou taoísta que segue a filosofia. Eu não sou um taoísta religioso, eu não sigo o rito que não seja o do coração. Para mim, acima de tudo, está presente a ação do amor. E aqui, com amor, eu venho compartilhar com vocês, porque eu senti uma necessidade profunda de que essa, teoricamente, dor, um momento de fragilidade, não só meu, como de toda a família, de todos os envolvidos, precisava ser compartilhada em outro nível. Para que as pessoas, a partir dali, elas mudassem um pouco o viés dela. Porque eu não estou falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Ela aconteceu recentemente. E talvez alguns de vocês estejam em luto ainda. Por favor, me procurem. Vai ser um prazer ajudar. Vai ser um prazer ajudar. Sempre tem algo para melhorar a nossa ação. Sempre, pessoal. É uma coisa incrível o ser humano. Ele tem a capacidade de conseguir superar certas coisas, mas desde que ele vivencie aquilo. Então não é uma ação de crença espiritual baseada no que disseram, mas naquilo que é. E o mais importante, a oração, o foco que acontece da nossa direção em direção ao outro é muito importante. Porque vejam bem, pensem comigo, pensem com o coração acima de tudo. Se vocês emanam energia de amor e luz para alguém, e essa energia realmente chega àquela pessoa, por isso eu estou pedindo para vocês fazerem isso para os vossos entes queridos que já foram, vocês imaginem o que acontece quando é uma coisa que não é isso, que é raiva, que é medo, que é tristeza, que é mágoa acima de tudo. É o peso chegando no outro. E mesmo que vocês digam que o outro mereça, quem mais sai perdendo são vocês. Vocês não vão conseguir ter a alçada desse processo se vocês não vibrarem assim. Então, para finalizar, eu vou trazer o testemunho de uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, com uma amiga minha. O filho dela faleceu. E era novo, tinha 5 anos e a condição é uma coisa particular, eu prefiro não. E essa situação me abster de comentar ela. Obviamente eu já rezava por ela e pelo filho dela. E aí, após a passagem do filho, desencarne, eu continuei rezando. No segundo, no terceiro dia, se apresentou a condição: olha, Adriano, está aqui, olha como ele está bem. Ele está super bem. E ele veio até mim. Diz para minha mãezinha não se preocupar, que ela fez tudo aquilo que era possível de fazer. Eu sinto o amor dela. Ela não deve se preocupar. Gente, até hoje ela tem dificuldade de trabalhar. E ela perguntou para mim por que ela não estava sentindo isso. E olha que ela frequenta centro espírita, outras coisas, por causa da dor dela, da não aceitação. Em vez de ela ver o lado positivo, ela fez o melhor. Só que ela não aceitava ele ter partido. E a morte é algo que a gente tem que aceitar. Porque é bem da verdade, para finalizar, não há morte. Há uma mudança de consciência, é uma mudança de dimensão. E eu não estou falando isso baseado em leitura, mas baseado em experiência. E sim, essa experiência ela já foi trabalhada antes. O meu padrasto faleceu há quase 1 ano atrás. E nas mesmas condições, eu tive que também trabalhar. Mas a gente vai evoluindo, e agora foi necessário compartilhar, e eu não tinha sentido tudo isso que senti. A gente vai se instrumentalizando, vai melhorando, vai ficando numa condição mais humana de ascensão do nosso espírito. Então, hoje, o que acontece? Aquela dor, aquele processo, e algumas pessoas comentaram comigo, eu compartilhei com elas, de que aquele Adriano que pode estar fragilizado, ele circula em torno do meu espírito. E sim, eu estou bem. Vejam nos meus olhos o que eu estou falando. Não é da boca para fora. É um estado de espírito de comunhão com a minha espiritualidade e com a espiritualidade que me cerca. Então eu espero poder ter ajudado. Eu posso falar sobre outros vídeos, outras experiências sobre o mesmo tema. Você só tem que pegar e pedir para mim.
Muito obrigado por todo esse tempo que vocês ficaram vibrando comigo aqui. Eu agradeço muito a existência de vocês, porque a existência de vocês faz parte da minha. Ela me dignifica, ela faz com que eu seja mais humano, porque antes de ser o mestre Adriano, eu sou um ser humano. Aí eu passo a ser o mestre Adriano, que tem bem claro o seu masculino e feminino com equilíbrio dentro de si, e tem esse papel de serviço ao próximo. Muito obrigado, então, pela abençoada existência de vocês. Sigam firmes, sigam no vosso propósito, não esmoreçam, renovem a vossa fé, porque eu estou falando de uma fé prática, e ela precisa ser instrumentalizada. Sim, eu posso ajudar vocês, não interessa a demanda. Por 12 anos, eu trabalhei com dependentes químicos, e se com eles eu consegui ajudar, e eles quase todos estão de pé, aqueles que seguiram todo o ritual aconselhado, vocês vão conseguir também. Muito obrigado pela abençoada existência de vocês. Que o Deus em vocês possa ser mais forte do que tudo aquilo que circula em torno de vocês. E possa essa vibração de espiritualidade ser criativa para que vocês possam superar as dificuldades que vocês têm. E vocês estão todos, sem exceção, aqui para aprender, tanto quanto eu. Beijo no coração.